Olha, mas eu estava conversando com Mariana e você tem que ter sentimento por aquela, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. E hoje em dia nós temos esse bloqueio de nos colocar no lugar das pessoas. E eu aprendo com ele que se não fosse Deus ter levantado pessoas como Paulo na terra, o que ia acontecer com nós? Nós íamos para o inferno. Porque se o Senhor não levantar alguém que paga o preço pela alma, porque esse homem está pagando o preço por essas pessoas pecadoras. Alguém pagou o preço pela minha vida. Alguém com certeza, eu acredito que tem milhões de pessoas que pegou a minha foto no monte, quando a minha mãe levava e intercedia pela minha vida. Aquele povo nem sabia quem era eu. Mas ali existia Paulos, que intercedia e se preocupava com a minha salvação. Não interessava o meu pecado. E é isso que eu tenho que pedir ao Senhor. Amor pelas almas, que é o mais difícil. Porque amar alguém natural que você simpatiza é uma coisa. Amar aquele que está lá fora, fazendo coisas horríveis. E às vezes, irmãos, como eu disse no início, Paulo aqui perseguiu os crentes. E quantas vezes não tem crente perseguindo crente dentro da casa do Senhor? Não é diferente de Paulo. Não é. E se a gente não vigiar, nós somos Saulo dentro da casa do Senhor. Porque Paulo, quando ele chega a virar Paulo, ele já está convertido. Ele já tem temor a Deus. Então, se a gente não vigiar, nós somos Saulo. E a tendência é ser Saulo. Porque a carne, ela é fraca. A minha, particularmente, eu tenho que estar o tempo todo orando, jejuando e pedindo ao Senhor graça. Porque não é todo mundo que é como Paulo naturalmente. Eu acredito que pouquíssimas pessoas são como Paulo. Então eu falo com os irmãos assim. Essa palavra falou muito forte comigo. E eu estava ouvindo também o versículo que aqui, na verdade, esse Efésios é todas as cartas que ele escreve dentro da prisão ali para os gentios. E quem são os gentios? Somos nós, que nós somos judeus. E claro que esse povo vai entender que pecava muito, era uma cidade muito pecaminosa. Então eu li no versículo aqui de uma das cartas que Paulo também pede a gente para ter amor aos nossos irmãos, que é difícil. Se a gente não orar, a gente só ama quem a gente quer. Sim ou não? E lembrar do irmão quando está tudo bem é muito fácil. Porque quando você está passando luta, se alguém te pedir oração, qual é automático? Eu não estou dando conta nem de mim, como é que eu vou dar hora para você? E é assim. Isso eu estou falando comigo. Como é que eu vou orar se eu não estou conseguindo orar para mim? Mas você sabe de uma coisa? Há uns dias atrás passou umas coisas comigo, uns problemas. E você acredita que chegou como 3 pessoas para mim, falando e pedindo oração no mesmo problema meu? Semana passada eu fui ver uma casa. O Espírito Santo, ele é tremendo quando ele quer falar com você, quando ele quer te colocar numa posição. Eu entrei dentro daquela casa, eu encontrei um cliente que eu nunca tinha visto e de repentemente eu fui lá para me ver algo, que era um trabalho, e aquele homem começou a conversar comigo exatamente no meu problema. E dentro, sanguíneo igual eu. Aí sabe o que eu tive? Aí eu ia falar, você vai fazer isso. Você vai. O Espírito Santo falou comigo, não. Aí eu te coloquei, eu falei com ele. A Bíblia disse que você tem que perdoar essa causa sua. Porque a sua esposa, ela não sabe o que ela está fazendo. Você tem que perdoar ela, você já perdoa. Aí ele disse,
Não, mas aí começou, né? Porque a pessoa ferida, o que é que ele dá? Sangue, né? Fúria. E eu falei com ele, meu Deus, eu vou ter que falar com ele. Oh, meu Deus. E o Espírito Santo falou comigo, você tem que falar o que você tem que fazer. Você tem que perdoar. E se você crê, o Senhor restaura essa causa. Irmãos, para mim falar isso com esse homem, eu falei, Jesus, e assim é que Jesus faz. Quando Ele quer tratar com o nosso ego, com a nossa natureza. Vocês acham que foi fácil para Saulo virar Paulo? Vocês acham de verdade que esse homem virou Paulo, defensor do Evangelho, pregador da palavra do Senhor, falou que o Senhor liberta, salva, cura, dá amor, veio salvar o mundo? Vocês acham de verdade que ele virou assim? Foi assim? Eu acredito que o encontro dele com Deus foi dolorido, como o meu. Então, eu não sei talvez expressar para os irmãos realmente o quanto isso foi impactante para mim, sabe por quê? Porque eu tinha e tenho que me policiar muito, não vou dizer assim, então perseguir crente, mas vamos dizer assim, um pouquinho da natureza, pouco sanguínea, como Pedro. Então, eu pedi ao Senhor, quando eu comecei a ler, eu comecei a ouvir, que eu coloquei assim para me ouvir a história de Paulo, eu comecei a imaginar, falei, Senhor, eu quero esse coração.